Olá, eu sou o professor Ival Medeiros e esse é o canal Física Pai d'Égua. E eu estou resolvendo a questão 129 do Enem de 2017 do Caderno Azul. Ela diz o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01. Ou seja, se a corrente passar disso, ela é letal, ela pode matar. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é cerca de 1.000 ohms. Então essa é a resistência corporal, a resistência de uma pessoa. 1.000 ohms, cerca de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal, ou seja, essa corrente ela tem que ser no máximo 0,01, ela tem que ser 0,01 ou menos que isso. A uma pessoa que toca na cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna, quer dizer, a resistência interna do gerador. Em relação ao do corpo humano é. Então, qual a resistência interna do gerador em relação à do corpo humano? Bem, vamos ver quanto seria a resistência elétrica, não é? Se a gente tivesse uma DDP de 10.000 volts, como ele deu. Então, 10.000 volts. Esses 10.000 volts eu vou escrever em potência de 10. Isso aqui é 1 seguido de 4 zeros. Então, a gente escreve 10 elevado a quarta volts. A corrente, ela não é 0,01. Ela é no máximo 0,01. Então, ela é no máximo 10 elevado a menos 2 ampere. 10 elevado a menos 2, porque depois da vírgula tem duas casas, então fica 10 a menos 2. Vamos ver quanto seria a resistência, né? Quanto seria a resistência se a corrente fosse essa. Então, a gente vai aplicar a lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. Esse I está multiplicando, ele pode passar dividindo, então eu posso escrever R igual a U sobre I. Então vejam bem, essa corrente, se eu colocar 0,01, vai dar um valor, mas ela é menor que 0,01. Então, se ela for menor, a resistência vai ser maior. Ela vai aumentar. Então, mas vamos ver quanto se fosse 0,01. Eu coloco 10 elevado a quarta para DDP e 10 elevado a menos 2 para a corrente elétrica. Isso aqui eu vou pegar e jogar aqui para cima essa potência de 10. Então vai ficar R igual a 10 elevado à quarta. Esse 10 a menos 2 ele vai subir com expoente positivo, vai subir 10 ao quadrado. Então, isso é multiplicação de potência da mesma base, conserva a base que é 10. Soma os expoentes, 4 mais 2 é 6. Então, a resistência é 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta é 1 milhão de ohm. Então, 10 elevado à sexta é 1 seguido de 6 zeros. Então, 1 milhão. Essa é a resistência da cerca elétrica. Mas a resistência da pessoa é 1.000. Quantas vezes essa é maior que aquela? A resistência da cerca dividido pela resistência da pessoa, né? Da cerca é 1 milhão, não é 1 milhão. Ela pode ser maior que 1 milhão para a corrente que circule seja menor que 0,01. Dividido pela resistência da pessoa, que é 1.000, eu posso cortar esses 3 zeros. Então, essa relação, a resistência da cerca pela resistência da pessoa, ela deu 1.000. 1.000. Eu ainda posso passar a resistência da pessoa para lá, então a resistência da cerca vai ser 1.000 vezes a resistência da pessoa. Bem, agora bora olhar as alternativas. Ela diz assim que a relação é praticamente nula. Não, não é nula. Ali está dando 1.000 vezes maior se a corrente fosse 0,01. Então está errada. Aproximadamente igual? Não, não é aproximadamente igual. Milhares de vezes maior, vamos ver, né?
Aqui na letra D diz que é da ordem de 10 vezes maior. Não, ali está dando 1000 vezes maior. Então está errada a alternativa D. E a E diz que é 10 vezes menor. Não, então sobrou só a alternativa C, milhares de vezes maior, né? Porque é mais de 1000, 1000 é milhar, 1000 vezes maior que a resistência da pessoa. Então a alternativa correta, C de casa. Bem, se você gostou do vídeo, dê um like e assine o nosso canal. Até mais, até a próxima questão.